Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Ontem foi dia de mais uma vitória do Vasco, 3-2 contra a equipe do Nova Iguaçu em São Januário. Um primeiro tempo muito bom que empolgou, mas um segundo tempo que de fato preocupou. 2 gols em menos de 15 minutos, o que deixou bem claro que o Vasco vai precisar ir ao mercado contratar. Inclusive o Zé Ricardo, após a partida, em sua entrevista coletiva, confirmou isso, que o Vasco vai ao mercado trazer reforço. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer as palavras aí do treinador vascaíno e falar, é claro, sobre contratação. Porque ontem o meio argentino que foi oferecido ao Vasco, Thomas Andrade, se posicionou. Falou sobre o Vasco, falou sobre o prazer que seria jogar no Gigante da Colina. E a gente também vai trazer essas informações para vocês. Além dessas, muitas outras notícias importantíssimas do nosso Gigante da Colina. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. E é claro, também vou pedir o seu like aqui embaixo para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. Eu também tenho que agradecer ao Thiago Rodrigues, porque ontem na Social de São Januário eu consegui esse presentinho aqui que eu faço questão de tirar e mostrar para vocês. A camisa aí do goleiro do Vasco, ele jogou para a torcida e eu fui o sorteado, agraciado aí por Deus para conseguir pegar esse presentão. Então a camisa do Thiago Rodrigues tá na mão, daqui não sai, daqui ninguém tira. Muito obrigado, inclusive aí, Thiago, se esse vídeo chegar até você, obrigado pelo presente, agradeço a Deus. Foi a mensagem que eu te passei, nada acontece se não for plano do Senhor. Então, isso daqui aconteceu, foi pela vontade de Deus. Muito obrigado. Espero um dia ter o privilégio de ter você aqui autografando a camisa. Tranquilo, irmão? Muito obrigado aí, que seja um ano grandioso para você. Mas vamos lá, rapaziada? Seguindo, então já deixa o seu like aí embaixo e deixa também aqui embaixo o seu comentário. Eu quero iniciar falando aqui sobre essa partida, Ontem foi dia de Vasco e Nova Iguaçu, São Januário que recebeu algo em torno aí de 5.031 torcedores na partida, nas arquibancadas e na Social do São Januário. Vasco abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com o Nenê de pênalti, aos 16 do segundo tempo o Raniel fez de cabeça e aos 16 do segundo tempo o Nenê, fez o seu segundo gol e aos 7 do segundo tempo o Raniel fez de cabeça. O Nova Iguaçu descontou o placar aos 37 e aos 46 também da segunda etapa. Um gol bobo aí, com erro do sistema defensivo, erro de posicionamento nítido do John Sanches, que inclusive a gente vai falar já sobre ele. O grande problema é esse, 2 gols em menos de 15 minutos. Isso jamais pode acontecer. O Vasco estava com a sua partida na mão, o Vasco realmente estava controlando totalmente o jogo e do nada sofreu uma pressão completamente desnecessária nos últimos minutos ali da partida. O Nova Iguaçu não tinha marcado nem sequer um gol nessa Taça Guanabara, nesse Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu jogou contra a Resende e contra o Audax e não marcou gol. Contra o Vasco marcou 2. Então tem alguma coisa errada no sistema defensivo da equipe e tem alguma coisa que tem que ser vista urgentemente e ser ajeitada aí realmente o mais rápido possível, porque dessa maneira não vai dar para continuar nesse restante de temporada. O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu sem ter feito nenhum gol ainda e chega em São Januário e faz 2 gols em menos de 15 minutos. É claro, isso tem a ver com as saídas? Tem. O Vasco no primeiro tempo fez uma partida perfeita, sem nenhum problema defensivo. Foi bem ali no ataque, foi bem na defesa, muito consistente, mas após as saídas caiu de rendimento. Isso se dá a peça de reposição. O Vasco não tem peça de reposição, o Vasco não tem jogadores que quando saem os titulares, entrem os reservas e vão dar conta do recado. Isso é um problema, porque o Nenê não vai aguentar a temporada toda, o Yuri Lara, que é um atleta importante, pode não aguentar a temporada toda, o Anderson Conceição, o zagueiro titular, que vem fazendo ótimas partidas, pode também não aguentar a temporada toda. Quando eles saírem, quem vai entrar? E o Vasco precisa trazer esses atletas para entrar no lugar dos titulares. Ter um time com 11 é bom, mas é também muito preocupante, pois se um desses 11 sai, acabou o elenco. Ontem, se tratando da partida, antes de a gente ainda entrar nos pontos positivos e negativos aí dos atletas, quero rapidamente falar do Nenê, porque o atleta bateu mais um recorde, dessa vez com os 2 gols marcados, se tornou o 3º maior artilheiro do Vasco nesse século, com 51 bolas na rede e 149 atuações pelo Vasco da Gama, e agora empatou com o Leandro Amaral. Ele contabiliza aí durante toda a sua trajetória pelo Gigante da Colina 39 assistências e 90 participações diretas em gols. São 149 jogos pelo Vasco da Gama. Inclusive ontem, em sua entrevista após a partida, ele falou sobre isso. Deixou bem claro que ficou muito chateado, A vitória é importante de fato, mas ele falou que não precisava ter sofrido tanto no final da partida como acabou sofrendo, após os 2 gols do Nova Iguaçu.
Também com relação ainda ao jogo, grande motivo da saída do Yuri Lara, para aqueles que perguntam, se queixou de dores no tornozelo nos últimos dias e devido a um trauma né, sofrido no jogo contra o Volta Redonda. Então o departamento médico de fisiologia do Vasco preferiram deixar ele de fora desse jogo nessa última quarta-feira contra a equipe do Nova Iguaçu, até para não aumentar as dores, ele desfalcar durante toda a temporada. Com relação também a outro lesionado, Vitinho. Vitinho ainda não está pronto para a partida, não foi relacionado também ontem contra a equipe do Nova Iguaçu, não irá ser relacionado contra o Madureira na quarta rodada e nem sequer na quinta. Deve voltar na sexta rodada contra o Botafogo, lá em São Januário, inclusive, a partida. Vitinho que acabou sofrendo uma lesão no jogo treino contra o Audax, uma lesão no joelho direito, está passando por fase de recuperação, mas ainda não está entregue aí à comissão técnica. Mas vamos lá, né? Rapidamente passar por essa partida antes de entrar nos assuntos sobre contratações e coletiva do Zé Ricardo. Partida com relação a pontos positivos e pontos negativos. Ser bem rápido nesses assuntos. Pontos negativos, Isaac, MT e John Sanches. 3 jogadores que entraram no segundo tempo e não conseguiram entrar de fato na partida. O Isaac, muito mal, terceiro jogo dele que ele faz pelo Vasco, entrando no segundo tempo, até o momento não conseguiu mostrar para o que veio. Eu espero que me surpreenda, acho muito difícil. Os gols que perdeu contra o Volta Redonda, nessa última partida também entrou muito mal, não faz a diferença, o Vasco precisa de atletas que façam a diferença durante 90 minutos, e o Isaac parece que não é um deles. Com relação ao MT, muito mal também, perdido, não estava na posição dele, tudo bem, jogou ontem mais como segundo volante, mas completamente perdido em campo. A MT tem que se achar, a MT tem que também se ligar na carreira dele, é um atleta que tem potencial, um atleta que tem qualidade, mas se continuar com as atuações ruins, como fez ontem, vai ficar difícil para a temporada. O Vasco precisa de jogadores bons para 2022. E o terceiro dos pontos negativos, John Sanches. Partida ruim, completamente perdido. Primeiro gol do Nova Iguaçu foi nas costas dele, uma bola enfiada do meio campo do Nova Iguaçu para o lateral que passou e o John Sanches não estava nem entendendo o que está acontecendo e dessa maneira não dá. A gente pede para ver ele dentro de campo, mas o problema é que quando ele entra, faz besteira. Então é melhor, às vezes, ficar realmente do lado de fora do campo ali, né, de jogo. Muito complicado, uma atuação ruim do John Sanches. E os 4 pontos positivos. O Thiago Rodrigues, é claro, não fez uma grande partida ontem, mas é um goleiro. O Vasco esse ano tem goleiro, diferente do que vem acontecendo em 2020 e 2021. Anderson Conceição, a partida perfeita para mim, muito bem defensivamente. Gostei, estou encantado com o zagueiro. Esse ano o Vasco também tem um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, diferente dos outros anos. Nenê, sem palavras, grande jogador, 40 anos, mas com um físico de invejar, realmente um cara dedicado, um cara que tem a mais, um cara que dá uma qualidade absurda para o meio campo e preocupa a sua ausência. Esse é o maior motivo de preocupação do torcedor vascaíno, do Gabriel Peck, que na minha opinião fez um primeiro tempo perfeito. Partiu para cima, jogou bola, foi o diferencial de drible no Vasco, isso é importante. Segundo tempo caiu de rendimento, mas tomara que a gente veja um Peck também diferente nesse 2022. Gostei da atuação desses 4 jogadores na partida de ontem. Então, a gente tem um time bom, 11 titulares bons, o problema são os reservas. E com relação à reserva, o Vasco vai procurar contratar. O Zé Ricardo deixou isso bem claro na entrevista coletiva após a partida. Ontem, inclusive, foi oferecido o nome do Tomás Andrade, já vem sendo oferecido há alguns dias. Tomás Andrade é um argentino que tem passagem pelo Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, e ontem foi perguntado a ele sobre jogar no Vasco da Gama. Ele falou com as seguintes palavras: o Vasco é um clube enorme no Brasil. Então, estaria satisfeito de uma possível transferência. Eu fui buscar informações dele agora, né, para saber a que pé está, né, uma possível chegada dele ao Vasco. E a informação que a gente tem é que ele tem interesse também por parte do Nacional do Uruguai, River também do Uruguai, Wanderers e Liverpool e também do futebol sul-americano e o América de Cali da Colômbia. Então, times aí, diversos clubes do futebol sul-americano de olho na contratação e ele teve o seu nome ligado ao Vasco da Gama. A gente não sabe a que pé está, é um jogador que não viria para ser titular, viria para ser o reserva imediato do Nenê, mas um jogador com potencial, inclusive, para tirar a vaga do Nenê. Atleta de bastante qualidade, argentino, com raça, com pegada, seria importante para 2022, mas acredito que uma das preocupações é a questão salarial. Tem um salarial alto para os padrões do Vasco da Gama e de Série B do Campeonato Brasileiro, mas jogador de bastante qualidade que falou que seria um enorme clube, um enorme prazer, deixa bem claro, seria um enorme prazer jogar no Vasco, pois ele disse que o Vasco é um enorme clube do Brasil. Então o Vasco vai contratar e o Zé Ricardo falou sobre isso, então dê uma olhada aí nas palavras do treinador do Vasco falando sobre ir ao mercado e trazer mais contratações. Sem dúvida, é objeto de discussão nosso, entre a comissão técnica, comitê de futebol, Carlos Brasil, e o próprio presidente, a questão das carências do nosso elenco, né? Entendemos que
nós ainda precisamos reforçar a nossa equipe. Tem jogadores que a gente busca ainda para fortalecer o nosso grupo. Como todos sabem, as dificuldades são grandes para a gente trazer o jogador, que não só trazer o jogador que a gente entenda que vai realmente nos ajudar. E realmente a característica que o Yuri tem hoje, nenhum outro jogador tem, da questão da ocupação territorial, do salto na marcação, a chegada que ele tem forte no adversário, num tempo certo para tentar fazer a marcação. O Matias se aproxima um pouquinho mais, mas é um menino, ainda tem, se eu não me engano, 19 anos, ainda teria mais um ano de categoria sub-20. Logicamente quer mostrar muito, às vezes essa questão de querer mostrar muito acaba, ele já é um jogador extremamente voluntarioso, acaba levando... Deram aí uma olhada nas palavras do treinador e tá certo, tem que ir ao mercado, tem que contratar. A gente espera que o Carlos Brasil faça isso o mais rápido possível. E além disso, também o técnico Zé Ricardo falou sobre outro assunto importante, Carioca. Deixou bem claro que Carioca é para entrar e para ganhar, mas Carioca também é para ver quem ele pode contar para 2022. É teste, é ver o elenco que ele tem na mão, é ver o plantel que vai ser formado no ano que vem, quem vai ficar e quem não vai. Então dê uma olhada aí nas palavras também do técnico Zé Ricardo sobre esse assunto. Sem dúvida, é objeto de discussão nosso, entre comissão técnica, comitê de futebol, Carlos Brasil, e o próprio presidente, a questão das carências do nosso elenco, né? Entendemos que nós ainda precisamos reforçar a nossa equipe. Tem jogadores que a gente busca ainda para fortalecer o nosso grupo. Como todos sabem, as dificuldades são grandes para a gente trazer o jogador, que não só trazer o jogador que a gente entenda que vai realmente nos ajudar. E realmente a característica que o Yuri tem hoje, nenhum outro jogador tem, da questão da ocupação territorial, do salto na marcação, a chegada que ele tem forte no adversário, num tempo certo para tentar fazer a marcação. O Matias se aproxima um pouquinho mais, mas é um menino, ainda tem, se eu não me engano, 19 anos, ainda teria mais um ano de categoria sub-20. Logicamente quer mostrar muito, às vezes essa questão de querer mostrar muito acaba, ele já é um jogador extremamente voluntarioso, acaba levando ele a cometer alguns equívocos. Rapaziada, é isso daí que o treinador falou, vai contratar, vai estar de olho nos atletas que estão dentro do elenco e vai mexer se for necessário. A gente espera que isso aconteça, a gente espera ver um Vasco com cara de Vasco da Gama para esse ano de 2022. Lembrando, só para deixar bem claro aqui, trazer informação para vocês, dia 2 de março, quarta-feira, às 9h30 da noite, Vasco estreia na Copa do Brasil contra a Ferroviária na primeira fase da competição em Araraquara, lá em São Paulo. Quem sabe a gente também não estará lá trazendo tudo para vocês. Tranquilo, torcedor? Então, esse foi o vídeo. Deixa aí a sua mensagem aqui embaixo, seu comentário, se inscreva, deixe seu like, até por causa da camisa que a gente ganhou. Vamos fazer com que esse vídeo chegue até o Thiago Rodrigues, a gente precisa muito da sua ajuda, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.